O Jornal 100 desta terça-feira entrevista o secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Campo Mourão, Aldecir Roberto da Silva. Ele é especialista em educação financeira e gestão de investimentos pela UniOeste, especialista em consultoria econômica e financeira pela UEM e atua como educador e planejador financeiro pessoal em diversos cursos também nas áreas tributárias. Secretário Aldecir Roberto da Silva, obrigado por atender nosso convite. Bom dia. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia, Cid Sauer. Bom dia aí a todos os ouvintes da 100.9 Musical FM. Vamos falar de gestão fiscal, orçamentária. Quais ações, estão aí na sua pasta para garantir que o município mantenha um orçamento equilibrado e sem comprometer serviços essenciais? Acho que o primeiro passo que a gente tem que colocar com relação a isso é o próprio orçamento, né? O orçamento ele tem que estar equilibrado. No passado, nós tínhamos, e ainda existem alguns municípios que têm essa dificuldade em elaborar o seu orçamento. Então, no passado, acontecia muito de os municípios elaborarem esse orçamento desequilibrado. Isso é a base de tudo, né? O orçamento, o equilíbrio do orçamento é a base de tudo. Então, o que muitos municípios faziam, né? E ainda, até hoje ainda tem alguns que fazem, eles elaboram um orçamento com base na despesa. Então, primeiro eles levantam, né, algumas necessidades que a população tem, definem algumas prioridades e com base nisso, eles vão então projetar uma certa receita. E isso cria um desequilíbrio naturalmente, né, porque depois eventualmente a receita não vai se arrecadar e aí a gente tem esse desequilíbrio e isso prejudica a execução das ações do município. No município de Campo Mourão não. Nós temos o orçamento totalmente equilibrado, né? Ou seja, a nossa previsão de receita ela é a mesma da nossa previsão de despesa, realmente falando, né? Assim, em termos de previsão. E essa ação é a base, né? Para que a gente possa manter esse equilíbrio e manter as ações que estão previstas no orçamento. E a prefeitura está com esse equilíbrio financeiro hoje? Sim, hoje sim. Hoje nós estamos com o orçamento equilibrado tanto de 2024, né? E nós já estamos também projetando já o PPA, né, para 2025, né? E 2025. projetando o PPA de 26 a 29. As maiores dificuldades, os maiores desafios financeiros enfrentados pela gestão para garantir a execução também de projetos planejados, quais são? Bom, dentre elas está naturalmente a questão das despesas, né? As despesas, as necessidades da população são muitas, né? A gente não consegue atender tudo. O setor público não consegue atender a todas as necessidades da população. E a maior dificuldade que se tem é eleger realmente essas prioridades, né? Nós sabemos que hoje nós temos, por convenção, né, e realmente uma a educação e a saúde, elas têm as suas prioridades, né? E isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso acontece na maioria dos municípios, E como né? que Tanto define essas prioridades? Assim, quais critérios? Há um processo participativo para envolver a população para essa definição? sim, na verdade o orçamento ele é participativo, né? Quando a gente vai elaborar o orçamento, nós trabalhamos com audiências públicas e essas audiências elas buscam também, né, trazer informações da população para que elas possam se manifestar em termos de ações que eventualmente elas entendem que ser necessárias para elas, As pessoas né? estão participando? A sociedade está envolvida nisso? Como você avalia isso? Ainda é difícil, É. né? Muito difícil a sociedade participar. Ainda que a gente tenha dado, quando nós vamos fazer esse tipo de planejamento, nós damos total transparência, enfim, publicidade, mas a sociedade ainda tem nós temos essa dificuldade de trazer a sociedade, né? Vamos dizer, de maneira mais forte, né? Para poder trabalhar essas necessidades. E as áreas que receberão investimentos ou que recebem os mais expressivos nesse atual orçamento, quais são? Já saúde a gente vai colocar em primeiro plano. Saúde é a primeira delas Uhum. e a educação em segundo lugar, né? Isso já é uma prioridade que já vem há muitos anos, né? Dentro dessa, mesmo porque até a própria Constituição Federal, né? O próprio governo federal, ele também já tem alguns programas, né? E esses programas, os programas nacionais, esses programas já vêm já para o município e o município tem que executar.
Então, essas prioridades, educação e saúde é a base, né? O prefeito assume, ele tem lá os planos dele, ele tem que contar isso antes. Assumiu agora o Douglas, por exemplo. Douglas Fabrício assumiu. Alguns projetos em andamento, ou os por vir, também já estão contemplados ali. Existe essa folga orçamentária. O prefeito falou, vou fazer um projeto que não é bem assim. Não, não é bem assim. Não. Na verdade, quando nós falamos em PPA, né, que é o plano plurianual, ele é feito para 4 anos. Então, hoje nós estamos com o PPA, que o final do PPA dos últimos 4 anos é hoje, é nesse ano, 2025. Então, o Douglas, né, assumiu agora a gestão, ele está executando o último ano do PPA do Tauilo, né, que foi o último gestor. Então, neste ano, o Douglas, né, a gestão vai ter que elaborar o PPA para os próximos 4 anos. Ou seja, executa-se o orçamento do ano passado, do PPA passado, né, e executar 3 anos apenas do PPA que vai ser elaborado por essa gestão. Então tem essa diferença. Não é, de repente você chega aqui e você, olha, nós temos algumas prioridades, né? Hoje o Douglas tem algumas prioridades. Ele vai ter que fazer algum remanejamento dentro desse orçamento para poder atender essas prioridades. Mas, de regra, né, via de regra, é continuidade das ações anteriores, continuidade do PPA, né, do plano plurianual anterior. Hoje é dia 25 de fevereiro, daqui a 15 dias vence o IPTU. Como é que está isso? O IPTU já foi entregue nas casas, né, o Correio, salvo engano, acho que essa semana ele está terminando, mas muitos contribuintes já receberam o seu carnê. O vencimento é no dia 10/3. Todo contribuinte que quiser efetuar o pagamento, ele pode pagar à vista, pode pagar parcelado em até 10 pagamentos. Se ele optar pelo pagamento à vista, ele vai ter um desconto de 10%. E se ele optar pelo pagamento parcelado, ele vai ser parcelado em até 10 vezes. Pode pagar no cartão de crédito agora? No cartão de crédito, hoje é uma modalidade nova ainda, né? Nós estamos implementando em Campo Mourão, mas é possível já hoje pagar com cartão de crédito, né? Divide ali nas parcelas e paga com cartão de crédito. Foi anunciado que no cartão dá para pagar em 12 vezes o IPTU também? Não, na prefeitura não. Na verdade são 10 pagamentos, né? Até 10 pagamentos. O cartão de crédito ele possibilita dividir em mais, né? Em mais pagamentos. Mas aí é uma questão da bandeira, né? Da bandeira e o quanto que a bandeira possibilitar o pagamento, ele vai pagar, não tem problema, vai poder dividir no cartão de crédito. Para o município, ele vai ser um pagamento à vista. Tem município da região que já parou de entregar o IPTU, o boleto em casa. O prefeitura de Campo Mourão já pensa em fazer isso também ou não? Esse ano, inclusive, nós pensamos já em não emitir mais o carnê. Mas aí também, como é a nova gestão, enfim, né? Hoje em dia, tudo é através do celular, né? Hoje em dia, o computador, a internet, o governo do estado, por exemplo, já há muitos anos não emite o carnê, por exemplo, do IPVA. Então, esse ano a gente já ia fazer dessa forma, mas ainda optamos por não fazer. Muito provavelmente, para o ano que vem, isso é uma decisão que ainda nós não conversamos ainda, né, com o gestor, com o Douglas, o prefeito, mas muito provavelmente nós não vamos mais emitir o carnê. Mas já há ferramentas disponíveis para isso, para localizar o cidadão no celular dele e enviar o boleto para ele? Todas essas tecnologias estão disponíveis na prefeitura? Sim, estão disponíveis. Hoje o município atende via WhatsApp, o município tem o portal onde pode emitir as guias todas lá. Então hoje nós já temos essas ferramentas. Qual que é a previsão de arrecadação do IPTU? O IPTU, 41 milhões para esse ano. Se todo mundo pagar? Se todo mundo pagar. Essa é a previsão da arrecadação total. Vamos falar de fontes, então, de recursos, né? Não só as aqui, observando como o olhar do síndico, né? As também de recursos externos. O volume desses recursos oriundos de parcerias com os governos federal, estadual, ou seja, as fontes externas, elas que complementam o orçamento, elas trazem grande impacto no montante orçamentário? Sim, com certeza. Elas já estão inseridas também nesse projeto? Algumas sim, outras não. Né? Às vezes acontece no decorrer do exercício, né, conseguir algum tipo de verba específica, né? Porque normalmente quando vem alguma verba do governo federal, governo estadual, tirando naturalmente as receitas que já estão previstas na Constituição,
São verbas específicas para determinado fim. Então, pode ser que no decorrer do exercício já esteja previsto ou não. De repente, no decorrer do exercício é que aparece aquele recurso e aí então ele é inserido no orçamento. Essa vivência tua de experiência de anos, tá há quantos anos na gestão dessa pasta? 2005, né? 2005. Vai fazer 20 anos. O que representaria, assim, na média de recursos orçamentários dentro do orçamento do município, o que é de fora e o que é daqui de recursos? Qual que seria a proporcionalidade, assim? Luiz, isso aí deve ser em torno de 15%, não mais que isso. Dependendo do ano, né? Como eu disse, isso vai variar muito, né? Porque tem ano que esses recursos são maiores e tem ano que os recursos são menores. Então é muito difícil você precisar, assim, né, um percentual, né? O município tem um percentual elevado no comprometimento de financiamento de projetos para o município, dentro desse orçamento? Não. Hoje o município não tem. Em termos de percentual, hoje, para se ter uma ideia, o município pode ter um endividamento de 120% da receita corrente líquida. E o município hoje está em torno de 7%, é muito pouco, né? Então, assim, apesar de que a gente tem que analisar também a seguinte forma. Hoje, nós temos as fontes de recurso. Então, nós temos fontes de recursos livres e fontes de recursos vinculadas. Então, se a gente for analisar o pagamento da dívida, ele é feito com recursos livres. Então, se a gente for analisar em termos de recursos livres, esse percentual de comprometimento é um pouquinho maior. Ele chega aí a 10% do orçamento. Agora, se a gente for olhar como um todo, né, o orçamento como um todo, o orçamento aproximadamente 780 milhões para esse ano agora, se a gente olhar como um todo, o percentual é menor. Né? Então, vai depender muito do ponto de vista, né? Se a gente analisar pelo ponto de vista das receitas livres ou de toda a receita, né? Março é a data base dos servidores, a categoria já fez o pedido de 13% de reajuste. É possível entender? Nós estamos estudando ainda, né? Estamos estudando esses valores. É claro que, já adiantando aqui, o município hoje em 13% é muito difícil conseguir alcançar isso, né? O orçamento dele não vai comportar esses 13%. Mas o município está estudando, né, uma possibilidade, está estudando aí uma proposta para poder atender aí de maneira satisfatória os servidores na negociação da database. Os acréscimos de serviços recentes trouxeram alguma redução de receitas dos municipais, secretário? Vem se mantendo na média. Os serviços que são prestados pelo município têm crescido? Eles continuam como era? Nós temos aí limpeza pública, enfim. A execução dos serviços tem, na verdade, o município, a arrecadação por parte dos serviços, ela não visa ter um aumento expressivo, né? Porque todo serviço que o município presta, a arrecadação tem que ser condizente ali. O município não pode prestar um serviço e, vamos dizer, como se fosse na iniciativa privada, né? O município presta o serviço para obter lucro, não é esse o objetivo. Né? Então, tirando os impostos, quando nós falamos das taxas, né, que são as taxas de serviço, elas têm que fechar ali. Dá para se pagar. Dá para se pagar, essa é a ideia. Sexta-feira tem audiência pública na Câmara para prestação de contas. É a última prestação de contas ainda do mandato do Tauílio Tezelli. Dá para fazer um spoiler? O que o senhor vai apresentar lá? O que a gente vai apresentar, na verdade, é um ano, fechamos, né, o mandato, né, o Tauílio fechou o mandato, um ano positivo, né, com um certo superávit, que eu não vou adiantar aqui, mas sim, teve um superávit, menor do que outros anos, naturalmente, né, mas foi positivo, assim, nós fechamos o ano com as contas em dia, né, pagamentos de fornecedores em dia e uma gestão realmente equilibrada financeiramente falando. Qual o setor da atividade econômica que representa o maior volume de verbas recolhidas aqui pela administração? Olha, depende na verdade a gente tem que trabalhar a receita, né? Naturalmente que o comércio. O ISSQN, né? E as indústrias, o ICMS. Então a gente tem esses dois aí, o agro, que também é forte, né, aqui em Campo Mourão. Esses três que nós podíamos dizer aí que são os maiores aqui em Campo Mourão. Os incentivos fiscais para incentivar o empreendedorismo, eles ocupam parte importante do orçamento? Os incentivos, hoje o município ele concede incentivos através da lei do Procampo, né? Então ele tem uma parte sim do orçamento
mas o município tem trabalhado muito com incentivo para as indústrias, né? E esses incentivos é através de terreno, né? O incentivo através do terreno, os barracões, enfim. Não necessariamente através de recursos financeiros. Secretário de Finanças e Orçamento da Prefeitura de Campo Mourão, Aldecir Roberto da Silva, obrigado pelas informações durante a entrevista. Fica o espaço para alguma consideração que achar necessário compartilhar com a população sobre gestão fiscal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, dizer que a todos aí os ouvintes e a vocês aqui, estamos lá na Secretaria de Finanças e Orçamento, à disposição para o que precisar, é só entrar em contato conosco lá. Obrigado. Bom Cid. dia. Vamos embora, Luiz Donizete. O Vamos. Marcos Moreno está chegando com Manhã Musical. A gente está se despedindo. Um